E aí, o que ele fez? Na segunda-feira, ele não fez a busca e apreensão. Ele pediu na terça. Aí a Polícia Federal foi lá, cumpriu. Luciano Hang, Meyer, Morongo, acho que Porongo, Morongo. Esse pessoal. E aquela história, você teve no Senado agora, acho que no mês passado, e uma das coisas que a gente noticiou aqui no Paulo Figueiredo Show foi um relatório usado para justificar uma operação da Polícia Federal, que, se eu não me engano, era de agosto de 2022, e ele teve a data alterada. Ele foi produzido em 28 de agosto, mas foi registrado como 22 de agosto. E aí, eu anotei aqui que você disse que produziu documentos para dar a impressão de legalidade a investigações que já estavam decididas. Sim. Em alguma ocasião, Alexandre te deu, ou a um outro subordinado que você saiba, uma ordem direta, ou por escrito, ou para alguém, talvez para eles, para adulterar a data ou manipular relatório? Ele pediu. Na verdade, esse trabalho não era para ser direto comigo. Ele pediu para o Ayrton Vieira fazer esse procedimento com data anterior à busca e apreensão. Por quê? Dia 19 foi feito um relatório identificando, ele pediu para poder olhar as publicações do Amado, pegar lá, recortar aquele. Você lembra que tinha conversa de WhatsApp? Amado, você está falando. Deixa eu contextualizar Metrópolis. aqui para o espectador. A gente está falando do caso dos empresários do grupo de WhatsApp que tinham um grupo lá interno, trocaram mensagem, e essas mensagens tinham um infiltrado lá dentro do grupo, elas foram publicadas pelo Guilherme Amado, e o Guilherme Amado. E aí, por favor, continua daí, Tareferro. Tá. Aí você estava dizendo, ele pede para recortar a reportagem, os diálogos da reportagem do Guilherme Amado. Para mim foi encaminhado a reportagem do Guilherme Amado e falou: faça um relatório. Foi meu primeiro trabalho, praticamente, dentro do TSE. Faça o. Chegou isso aqui, o ministro vai pedir uma busca e apreensão na segunda-feira. Precisa fazer um relatório identificando essas pessoas, colocando os perfis delas dentro das redes sociais, em todas, em TikTok, em Instagram, Facebook, identificar um por um, em todas as redes, colocar as URLs, colocar, porque como não tinha, né, dados de conversa, simplesmente identificar o telefone deles, colocar lá e só dizer que foi levantado isso e aquilo, e encaminhar só para o STF. Foi meu primeiro trabalho. Isso foi 18, 19 de agosto que foi feito esse relatório. Ele até está com data, acho que um pouco depois, se eu não me engano, mas foi feito por erro, na verdade. Não foi porque esse não foi manipulado. Eu errei a data. Eu comecei ele no dia 18, algo assim. Se você olhar o relatório, na parte de cima está uma data e na parte de baixo está outra, mas foi erro meu. E aí, o que ele fez? Na segunda-feira, ele não fez a busca e apreensão. A gente estava até na expectativa, era o primeiro trabalho. Não fez. Ele pediu na terça. Aí a Polícia Federal foi lá, cumpriu. Luciano Hang, Meyer, Morongo, acho que Porongo, Morongo. Esse pessoal teve as suas buscas e apreensões realizadas, só que logo após isso a imprensa caiu batendo, caiu pesado, dizendo que o Alexandre de Moraes tinha se baseado somente numa matéria jornalística para tomar uma decisão tão importante com pessoas tão importantes no país. E com isso, ele ficava muito preocupado com a imagem, acredito eu. Aí ele pediu para Ayrton Vieira montar um procedimento anterior à busca e apreensão para dizer o seguinte: olha, a busca e apreensão não se deu somente com a matéria jornalística do Amado. Existia uma investigação, existia um fato, aquilo só foi estopim. Aí o Ayrton Vieira me perguntou, pediu ajuda, porque o Ayrton Vieira não sabe usar computador. Ele não sabe, é um desembargador que não sabe usar. Sempre tem alguém que faz para ele faz no celular, mas no computador não. Falou: Tareferro, puta, precisa fazer isso, tal, não sei o que. O ministro quer aquelas figurinhas, como foi na Lava Jato, com aquelas carinhas, e setinha para lá, mapa mental. Setinha para lá, setinha para cá. Falei: tá, mas eu não conheço as pessoas. O que precisa fazer? Me explica. Eu não sabia o que era, entendeu? Ele queria relacionar Alan dos Santos com Hang, com uma tal de Protorque, se eu não me engano, um monte de personagem que eu não conhecia. Aí, por conta de eu não conhecer, ele me encaminhou as PETs, pedaço das PETs, dos documentos, e circulou.
ó, esse lê. Eu tive grande dificuldade, o Figueiredo. Eu tinha que ligar, olha, eu não tô entendendo. O que é isso? Ah, tó esse trecho aqui, olha isso aqui. Para eu montar só aquele desenho. Eu montei uns 2, 3 desenhos, ia, voltava. Começou na sexta, acabou no domingo. Ia, voltava. Aí ele pediu, faça o relatório com base nisso, coloca lá o nome do pessoal e bota com a data do dia 22. Só que isso começou no dia 27 e terminou no dia 29. Por conta de tanta modificação. O Ayrton Vieira pediu para você forjar um documento para justificar uma operação policial contra alguns dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil, é isso? Exatamente. Foi aí que ligou o meu radar. Porque até então, fala assim, deleta tudo, a conversa, mas pediu para deletar, ele não quer nada nos telefones. Aí eu falei, pô, mas deletar, a data já não tá legal. Ele não quer nada nos telefones, você está falando ele, o Ayrton, ou ele, o Alexandre? Alexandre. Ou seja, o Alexandre sabia que estava destruindo provas do crime que ele havia cometido de fraude. Ele pediu para o Ayrton fazer isso. O Ayrton falou, o ministro que pediu. Entendeu? Ele pediu. Só para você entender. O ministro forja e falsifica um documento para justificar a posteriori uma operação que ele já tinha feito com base, você está me dizendo aqui, com base na notícia do Guilherme Amado apenas. Exatamente. E daí, ele, não satisfeito em cometer o crime, ele também quer assumir com um cadáver e destruir provas. Então ele manda vocês apagarem tudo para que tenham de provas em relação a isso. Exatamente. A partir daquele momento, eu identifiquei aquilo, falei, opa, eu não vou apagar, pensei comigo. Só que eu tinha acho que 1 ou 2 semanas de teste. Se você pegar minha nomeação, você vai ver que foi na primeira ou na segunda semana que eu estava lá. Primeiro eu já vi um grande volume de direita e nada de esquerda. Já achei estranho, questionei meus servidores. Depois eu peguei e vi isso. Falei, opa, tem coisa errada aqui. Aí começaram, eu não deletei, e começaram os meus pedidos de exoneração. Cheguei a 8 vezes pedir exoneração. Eu era o rei da exoneração. Fiquei taxado com figurinha, com chacota, todo mundo, figurinha, eu sou rico, não preciso trabalhar, vou pedir exoneração, tudo com a minha face. E isso me deixou um tanto quanto preocupado, ô Figueiredo. Como que eu vou deletar uma coisa que eu tô vendo que tá errada? Tô vendo que o cara tá fazendo, tô vendo que o cara começou a perseguir um espectro. Não tem nada. Mas até então, do espectro, o Figueiredo, era a primeira semana. Então, podia ser que vinha na outra semana alguma coisa de esquerda, né? Mas o fato de uma manipulação processual, pô, eu sou formado em direito. Falei, e agora? O que eu faço? Naquele momento eu já me vi preso na situação, até mesmo para poder sair de uma forma, né? Eu não podia chegar, não quero mais trabalhar aqui, estou indo embora. Naquele momento, depois que eu tomei ciência de um fato daquele, eu falei, agora eu tenho que pisar em ovos, eu tenho que ir com cuidado, porque se ele tem um cargo máximo do judiciário, se eu pisar na bola, eu trabalhava para o judiciário, eu tô acabado. Eu vim para cá, para estar na mais alta instância do país. Eu vim para cá para ter essa chancela final no meu currículo. E eu vou acabar com a minha vida. Eu tenho filho, tenho filhas, tenho família. Então foi quando eu comecei a mostrar a integração, ficar na manha. Ficava super bem e pedia, quero exonerar. Não aguento mais. Eu justificava que eu tinha muito trabalho, que eu estava cansado, que a minha família reclamava. Mas assim, não, aguenta, vai mudar. E eu fiquei até a hora que deu a explosão final. Só uma coisa, Figueiredo, que é importante, que eu não falei ainda para ninguém, vou falar aqui para você. Não defendendo A nem B, mas ninguém tinha poder de decisão. Os próprios juízes auxiliares, você viu pelos áudios, estavam cansados, eles não tinham poder de decisão. Eles cumpriam. O ministro fala, faça assim. Ministro, não, é assim. Tanto que eu tive conversas com o Ayrton Vieira que ele falou, o ministro, ele sabe, eu tenho áudio disso, se quiser também depois eu posto. O ministro sabe que ele conhece, eu exercendo, eu sou desembargador, mas mesmo não exercendo, a gente sabe e tal, mas quem assina é ele, não adianta falar com ele, vai dar um problema lá na frente, mas é o ministro, o que a gente pode fazer? O medo faz com que pessoas que têm uma carreira acabam ficando quietos, e até a própria pessoa. Você nos Estados Unidos, você viu o que ele queria fazer. Imagina ao lado dele. Se você estivesse trabalhando no gabinete do lado, você não estava aqui. Eu entendo, mas ao mesmo tempo, esse mesmo de pessoa que diz que estava cansado, diz que tinha vontade de mandar um capanga, um jagunço, pegar o Alan, sequestrar o Alan e botar ele no avião e levar para o Brasil.
Então, não me parece uma pessoa tão coagida assim. Eu não sei o contexto, também não vou defender, não sei o contexto. Talvez, pela mesma questão que eu, cansado da demanda gigante. O cara não para de postar de noite, pelo amor de Deus, reduz as postagens. A gente não tá aguentando mais a pressão desse cara em cima da gente. Nós vamos enlouquecer. O cara fazia. Eram duas pontas, Figueiredo. Eram vocês de um lado e o ministro do outro, e a gente no meio. A gente tá ficando louco. Então você acha que o Homem Macaco e eu enlouquecemos o Alexandre, é isso? Enlouqueceu a mim, imagina o Alexandre.